queria começar por agradecer o convite da plataforma florestas.pt para fazer aqui esta breve apresentação do que eu entendo que pode ser uma abordagem à floresta na perspectiva da valorização do território e concretamente na nova economia, portanto na economia que é hoje patrocinada pela narrativa também do Green Deal e pela agenda que desejavelmente será cada vez mais universal, pela nova agenda ecológica, e que são de facto as soluções baseadas na natureza, que na minha perspectiva são aquelas que nos permitirão fazer digamos, uma translação do conhecimento dos serviços de ecossistemas para programas consistentes, robustos, de facto valorização também da floresta exatamente na nova economia. E portanto proponho-me fazer uma apresentação breve, começando por fazer aqui um registro que para mim é essencial, de facto, e que penso que a vivência destes últimos tempos tornou muito mais presente, que de facto nós somos parte da natureza e não devemos, de facto, olhar, entender o desenvolvimento e a nossa relação com o mundo e com a atividade económica de forma separada. De facto, nós precisamos da natureza, dependemos da natureza e é na natureza, de facto, que vamos encontrar o alimento, a água, as condições também de acolhimento, os serviços chamados a regulação do clima, a regulação das doenças, os ciclos nutrientes, a produção de oxigênio, enfim, e tudo aquilo que também tem a ver com a nossa relação espiritual, com os nossos contextos, com o espaço, com o outro, e de facto a natureza oferece-nos, digamos, eu julgo mesmo poder dizer que é a condição que melhor nos aproxima da nossa própria condição humana. E, portanto, essa é claramente uma mensagem fortíssima que resulta deste momento, desta pandemia que vivemos e, portanto, é aqui um princípio também subjacente à intervenção que tenciono fazer. Nós, de facto, vamos à natureza buscar, de facto, todos estes serviços que nos são indispensáveis, mas também é certo que deixamos a natureza muito do nosso desperdício, o dióxido de carbono, os plásticos, o lixo, a poluição e, portanto, de facto, esta é uma relação que nós temos necessariamente que melhorar. E a natureza oferece-nos também, é na natureza que está também uma grande capacidade para contribuir para a nossa qualidade humana e desse ponto de vista eu queria apresentar aqui de forma muito rápida um exercício que me parece muito interessante, feito recentemente, portanto, na revista Science, em 2019, a propósito, de facto, das chamadas contribuições da natureza, portanto, para as pessoas, no fundo, na sequência digamos, é uma forma, uma narrativa mais abrangente do que os serviços dos ecossistemas, porque incorpora aqui, de uma forma mais explícita, a dimensão humana do conhecimento também humano nesta relação com a natureza. E, de facto, a verdade é que se olharmos para esses serviços que a natureza nos oferece, portanto, a contribuição da natureza para as comunidades humanas, percebemos, e nos últimos 50 anos isso é muito evidente, que em todas as categorias, ou no essencial em todas as categorias, há de facto um decréscimo muito acentuado da qualidade. Portanto, realmente estamos a perder ativamente a qualidade de um conjunto amplo de serviços, como, enfim, o habitat, os serviços de polinização, a regulação da qualidade do ar, a regulação do clima, enfim, este é aliás um trabalho que vale a pena ler, que é muito mais amplo e é um exercício muito, muito interessante e muito importante, de facto, de análise daquilo que são os serviços que a natureza nos oferece, o estado geral da sua condição e aquilo que é preciso fazer, de facto, para regenerar em grande medida estes serviços. E, portanto, isto é um conjunto enfim, que vou abreviar, mas que, de facto, nos apontam, nos fazem perceber de forma muito clara que há uma tendência crescente para a perda de qualidade destes serviços. E por isso, quando pensamos também na floresta, penso que esse entendimento também existe e pensando em serviços,
Há uma análise muito recente que também me apraz, enfim, registar e que gostava de partilhar convosco, que tem a ver com um exercício feito por, enfim, também podem ver a fonte, quanto é que vale uma floresta, quanto é que pode valer também no caso uma floresta, e no caso este exercício feito também para Portugal. Realmente todos percebemos que as florestas oferecem bens, serviços ambientais e neste caso, serviços, enfim, aqui designados por serviços silvícolas, portanto, de extrema importância para a atividade económica, no caso português, enfim, a cortiça, a madeira para triturar, a madeira para outro tipo de consumos, e os serviços ambientais, como sejam a proteção da biodiversidade, a proteção dos solos, a proteção dos recursos hídricos, que são serviços que nós claramente identificamos com a floresta e com a qualidade da própria floresta. E no caso português há aqui uma estimativa que vale o que vale, mas que é relevante e que devemos ter em conta. Por outro lado também, e ainda no caso da floresta portuguesa, neste mesmo exercício, se pode ver que evidentemente nem todas as combinações, nem todas as composições da floresta são igualmente relevantes do ponto de vista dos serviços, mas todas elas, de facto, a floresta claramente é um ecossistema que nos oferece imensos serviços e que é da maior importância para a qualidade de vida, para a atividade económica e, portanto, de facto, para a valorização dos territórios. E também por estes serviços, e no caso aqui, de facto, enfim, são identificadas algumas espécies que são dominantes da floresta portuguesa e penso que é um exercício muito útil, que quem quiser conhecer um pouco mais também da floresta portuguesa, da sua composição e de que forma é que isto se traduz também em valorização dos territórios e em tradução para a economia, vale a pena de facto olhar para este trabalho. É evidente que não vou aqui debater exatamente a composição e a importância do pinhal, do eucaliptal, dos nossos montados de sobro, não é o propósito. O propósito de facto desta exposição é mostrar a importância que a floresta tem de uma perspectiva mais transversal e global na oferta de serviços e na importância da conservação desses serviços. E de que forma é que isso hoje também se torna ainda mais visível, enfim, na tal nova economia. Também de uma forma muito genérica, é importante percebermos que de facto a proporção e a distribuição da área global da floresta por região climática é distinta. Este é também um trabalho recente onde podemos ver claramente que em termos proporcionais, enfim, a mancha correspondente à floresta tropical, que é visível também nos territórios que têm essa tipologia de clima, a floresta tropical, que é uma floresta de facto que presta muitíssimos serviços e, portanto, e serviços que identificamos também muito bem. A floresta boreal, portanto, se pensarmos, por exemplo, no sequestro de carbono, em todas elas nós conseguimos facilmente perceber a importância que toda a tipologia de floresta tem, mas evidentemente se pensarmos, por exemplo, no ciclo da água, também percebemos que há diferenças significativas, ou na biodiversidade, entre uma floresta tropical e uma floresta boreal temperada ou subtropical. E, portanto, isto apenas para dizer que mesmo que na floresta e na sua fisionomia e na sua função, temos também diferenças à escala global, mas claramente onde temos floresta, temos biodiversidade, temos água, temos sequestro de carbono, temos vida no solo, temos de facto múltiplos serviços que são essenciais para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência. E é também por isso que é crítico percebermos o que está em causa quando falamos de desflorestação, quando perdemos ativamente floresta e percebemos que há inúmeras frentes. Eu trago aqui uma infografia que me pareceu muito feliz, do Le Monde, do jornal Le Monde, também há relativamente pouco tempo, a propósito de facto destas frentes de desflorestação que se multiplicam de uma forma absolutamente esmagadora e muitíssimo preocupante. Evidentemente que as florestas tropicais, nomeadamente aquela da bacia amazónica ou da grande região do Congo, portanto em África, são as florestas tropicais
que percebemos que estão sob grande pressão, ou mesmo as do Sudeste Asiático, de facto são florestas tropicais que estão sob grande pressão e sobretudo por transformações de uso que em direção, de facto, infelizmente, de facto, a um sistema alimentar que ele próprio também está muitíssimo alterado e está também em ruptura, portanto, de facto, estas coisas estão inteiramente associadas, mas a verdade é que, se percebemos os números, este é um relatório, na sequência do relatório da WWF, de facto, 43 milhões de hectares desapareceram em 24 regiões do mundo apenas nos anos, portanto, em cerca de 15 anos. E realmente as florestas tropicais são as mais ameaçadas. Portanto, de facto, há um processo de desflorestação que é muitíssimo, muitíssimo grave por tudo aquilo que ele põe em causa também da perspectiva do serviço. E, portanto, hoje nós temos claramente que perceber como é que vamos parar, travar esta desflorestação e como é que vamos conseguir ter uma agenda regenerativa, de facto, capaz de recuperar em grande medida muitas destas áreas florestais. É claro que é preciso perceber que esta desflorestação também resulta muito, concretamente a desflorestação tropical, enfim, o consumo e sobretudo, enfim, neste caso o sistema alimentar é determinante para percebermos também a desflorestação, são situações que estão inteiramente interligadas e, neste caso, como podem também perceber, há um conjunto de culturas, enfim, desde a monocultura da soja ao setor agropecuário, portanto, no caso, por exemplo, da Europa, 2/3 da carne que consumimos na Europa é basicamente importada da América Latina, portanto, e em grande medida de ecossistemas que são transformados, portanto, do uso florestal para um uso agrícola e frequentemente intensivo, portanto, são situações que fragilizam enormemente os solos e, portanto, que se tornam depois muito difíceis de recuperar. Portanto, de facto, nós vamos eliminamos um conjunto de serviços quando eliminamos a floresta e, de facto, as nossas práticas de consumo estão na base, evidentemente, também de grande parte destas desflorestações. É claro que agora temos uma outra ameaça que paira sobre as florestas e sobre a qualidade e a quantidade dos serviços que ela pode prestar, e no caso aqui, de uma forma também muito breve, as alterações climáticas. Isto é um relatório muito interessante, quem quiser conhecer um pouco melhor até a situação da Europa e também da Europa mediterrânica, é um relatório da Agência Europeia de Ambiente, também muito recente, portanto, dos últimos 2 anos, onde é visível, de facto, aquilo que são os cenários climáticos e o que se passará, enfim, neste caso também na Europa Atlântica, na Europa Ártica, na Europa Mediterrânica, em todas elas, de facto, os impactos das regiões na Europa, os impactos das alterações climáticas são muitíssimos, os cenários são muitíssimo preocupantes, de facto. Há perdas muito grandes de produtividade, de substrato, de deslocação de espécies, extinção de espécies, o aumento de risco de incêndios, portanto é um caso que nos diz muito respeito. Eu não vou, evidentemente não tenho tempo para abordar, mas ficarão com estes slides e, portanto, também é possível consultar, mas de facto há um conjunto muito amplo, eu julgo que tenho só dirigido à região mediterrânica. Como podem ver, teremos de facto um crescente aumento de ondas de calor, um decréscimo, uma alteração grande do regime hídrico, aumento de risco de seca, perda de biodiversidade, aumento de risco de incêndios. De facto, há um conjunto de impactos que estão previstos, digamos, sobre a floresta mediterrânica, são de facto muito, muito significativos e vão pôr em causa, em grande medida, os serviços que as florestas também nos prestam. Isto, concretamente, também é um outro relatório que também aconselho, neste caso da FAO, também relativamente recente, 2018, exatamente sobre os impactos das alterações climáticas na saúde das plantas, nos padrões de distribuição, na capacidade de desenvolvimento, porque, em boa verdade, os cenários, quaisquer cenários que nós queiramos fazer nos próximos anos,
de reflorestação, de conservação da nossa floresta, tem necessariamente que ter em conta a situação climática, a condição climática presente e futura. E para nós, de facto, temos que começar a planear em função também desta ameaça, que é uma ameaça real e condiciona brutalmente o desenvolvimento das plantas, a sua produtividade e a composição que quisermos ter. Eu vou passar rapidamente, portanto, mas embora este seja um tema da maior importância, porque quando falamos em clima e em florestas, cada vez mais vamos ouvir falar também da função, as plantas alimentam-se de carbono e, portanto, de facto, elas são um reservatório precioso, de facto, e que são de carbono e, portanto, da maior importância para a mitigação climática. Evidentemente que um terço do carbono que é possível nós sequestrarmos no planeta está na biomassa das plantas e, portanto, evidentemente que a floresta é também aqui representa também a capacidade de sequestro de carbono e, portanto, uma função da maior importância para a mitigação e a adaptação climática. E, portanto, nesta forma muito rápida, nesta convergência de fatores, portanto, por um lado, de facto, a necessidade de conservar aquilo que são os serviços e a força vital que a natureza e que a floresta também nos oferece, e, por outro lado, o conjunto das ameaças, algumas delas também que resultam da nossa própria forma de gerir o planeta, de consumir, etc. Mas também percebemos claramente nesta pandemia que não podemos continuar esta trajetória de facto de dilapidação tão grave dos nossos recursos naturais e em que a floresta é realmente um dos elementos que mais sofre de facto desta forma de atuar sobre os territórios. E, portanto, esta frase é uma frase muito feliz do António Guterres, portanto, secretário das Nações Unidas, de facto, em que, enfim, diz ele, 2021 deve ser o ano de reconciliar a humanidade com a natureza. Não é por acaso, este ano temos um grande evento da biodiversidade, onde todos desejamos que seja possível conseguirmos um acordo internacional muito próximo do que foi o Acordo de Paris para o Clima, em 2015, e, portanto, temos também um grande evento associado ao clima, portanto, em novembro deste ano também em Glasgow, portanto, onde, enfim, esperamos que cada vez mais estas duas agendas da biodiversidade e do clima consigam convergir, de facto, para uma agenda global de reconciliação, de facto, da humanidade com a natureza. O que é que isto significa do ponto de vista da floresta e o que é importante fazer da floresta e, de facto, da regeneração dos territórios? É importante, de facto, a reflorestação. É preciso termos uma agenda fortíssima da reflorestação, mas não pode ser uma reflorestação qualquer, não pode ser uma reflorestação que responda simplesmente, digamos, à questão do sequestro de carbono, à questão da mitigação e porventura até sem uma base técnica realista. Tem que ser, de facto, uma reflorestação tecnicamente fundamentada e que responda, de facto, ao problema das ameaças que pendem sobre a natureza. E há um conjunto de regras que me parece, é um trabalho também muito recente, que me parece muito feliz, muito oportuno e que temos que divulgar o mais possível, que é de facto uma agenda para aquilo que deve ser a reflorestação e, portanto, no fundo são as linhas orientadoras de uma agenda global de reflorestação. E nessa agenda há 10 pontos que são essenciais. É preciso proteger a floresta existente, aí deve estar a prioridade, porque a reflorestação não compensa facilmente as perdas de florestação, mesmo as velhas florestas, as degradadas, replantadas e restauradas têm valor. Portanto, a primeira regra, proteger a floresta que já existe. A segunda regra, trabalhar em conjunto, envolver as comunidades locais e assegurar a sua participação nas diferentes fases do projeto. A terceira regra, maximizar a recuperação da biodiversidade em prol de múltiplos objetivos. A biodiversidade vai aumentar a capacidade de sequestro de carbono e trazer outros benefícios associados, de facto, à floresta e à biodiversidade. Selecionar áreas apropriadas para a reflorestação. Nem todas as áreas podem servir um caderno de encargos igual. Não podemos esquecer também que a floresta tem que ser implantada num substrato, portanto o solo tem que ter qualidade para a floresta que aí queremos colocar. Usar a regeneração natural sempre que possível e, portanto, é muito mais eficiente, é muito mais eficaz.
plantar espécies que maximizem a biodiversidade, portanto, valorizar a biodiversidade, privilegiar as espécies nativas. Evidentemente que estou a falar de uma agenda global de reflorestação, e haverá necessariamente aqui outras lógicas que terão o seu papel, mas a biodiversidade pode estar sempre presente. Usar material de reprodução resiliente, planear antecipadamente as infraestruturas, aprender fazendo e fazer acontecer. É um conjunto de 10 regras que penso que são muito importantes e que vêm em boa hora, porque de facto é preciso que a agenda de reflorestação, que parece que se antecipa como realidade, seja de facto aquela que melhor responde aos objetivos globais. E, portanto, e dizer também isto significa que no próprio espaço europeu a legislação europeia também deve ter esta preocupação, de facto, de incluir os ecossistemas florestais e não florestais. É preciso esta ideia de que a floresta está num lado, a agricultura no outro, as pessoas no outro, é porventura um erro, a não ser em casos muito excepcionais. Temos que, de facto, pensar globalmente os territórios onde a floresta tem o seu lugar e o seu papel, e ele é da maior importância. De facto, o território não pode ser pensado de outra forma. Isto leva-me então a um último tópico que eu queria abordar hoje, de forma também necessariamente rápida, que tem a ver com a necessidade de reflorestar, passa também pela agenda da descarbonização da economia, que de facto tem que acelerar, por forma a cumprirmos as metas propostas para 2050 e que estão a ser antecipadas por força também da própria, enfim, da urgência do problema. E transformar os sistemas sociais e económicos, promover a resiliência face aos impactos climáticos. O mundo vai de facto ter que investir em soluções baseadas na natureza, também muito, enfim, em inglês, as chamadas Nature-Based Solutions, que de facto têm aqui uma enorme importância na agenda da nova economia. E, portanto, estas soluções são soluções que basicamente procuram melhorar, valorizar os territórios respeitando a natureza, e eu vou aqui ser ainda mais breve, porque também não vos quero tirar, quer dizer, sei que têm depois este material disponível para aprofundarem. O que é que são estas soluções? Bom, são no fundo coisas que nós conhecemos bem, são ações que procuram dar resposta aos desafios societais através da proteção, gestão sustentável e restauro dos ecossistemas, beneficiando a biodiversidade e o bem-estar humano. Portanto, esta é a nova agenda, é a agenda do novo tempo, da nova economia, que procura valorizar o território em sintonia com a natureza. E, portanto, isto é procurarmos soluções, infraestruturas, valorizarmos a construção das cidades, valorizarmos a construção das estradas, as infraestruturas, em função, de facto, de uma agenda que visa trabalhar com a natureza, promover em sintonia, em harmonização com a natureza, adaptar às alterações climáticas, a empregabilidade, a resiliência das comunidades, enfim, um conjunto muito amplo de soluções baseadas na natureza que temos obrigação de construir em todas as intervenções que passemos a fazer nos territórios. Não são uma alternativa à descarbonização, são um complemento, devem envolver um amplo conjunto de ecossistemas, devem ser planeadas em parceria com as comunidades locais, respeitando os seus direitos, e isto tem particular destaque num mundo onde ainda temos muitas comunidades indígenas, muitas comunidades de facto que têm, enfim, nos seus territórios uma fortíssima base de sustento. Devem apoiar a biodiversidade, da genética ao ecossistema. E então, por último, já de facto um pouco, queria falar-vos de um projeto que é um projeto que neste momento, enfim, desenvolvo, e que é um projeto que envolve as 12 reservas da biosfera nacionais, nas regiões autónomas da Madeira, dos Açores e no continente, sendo que temos também três reservas da biosfera transfronteiriças, portanto, as ASNET no Nordeste, a do Tejo Internacional e a do Gerês, e são de facto territórios onde vamos tentar promover um modelo conceptual de avaliação dos serviços de ecossistemas, entre outras coisas, visando exatamente trazer os serviços de ecossistemas para a economia e, entre outras coisas, promovendo programas de soluções baseadas na natureza para construir o futuro destes territórios. É um projeto que eu penso que vai também trazer um modelo conceptual para a avaliação dos serviços dos ecossistemas e que vos sugiro o acompanhamento
nos próximos tempos. E termino com uma mensagem do Ralph Emerson, que todos conhecerão, de facto: Nature always wears the colors of the spirit, porque, de facto, este é um momento, e estou de acordo com o António Guterres, este é um tempo em que vamos ter que aprender a viver em harmonia com a natureza, e a floresta é claramente uma peça imprescindível dessa dinâmica. É na floresta que podemos, de facto, construir a melhor solução baseada na natureza para um futuro de harmonia entre as pessoas e o planeta. Muito obrigada pela vossa atenção.